Olá, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Larissa e o assunto do vídeo de hoje será sobre numerologia. Você já ouviu falar em numerologia, sabe sobre a importância dos números na nossa vida e sabe sobre o que é um mapa numerológico? Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse estudo. Bom, nós sabemos sobre a importância dos números na nossa vida. Se nós refletirmos um pouco mais, a gente vai perceber que os números eles estão contidos na nossa conta bancária, na nossa idade, o número da nossa casa, no dinheiro que a gente troca. Enfim, o número ele é muito importante e tem um simbolismo muito grande por trás deles. Já desde a época da Grécia Antiga, até mesmo com a formulação do Teorema de Pitágoras, os estudos pitagóricos acerca dos números, nós já compreendemos a importância deles na nossa vida. E exatamente Pitágoras falava que muitos acontecimentos importantes do nosso ciclo de vida, eles podem estar contidos nos números de 1 a 9. Então nós podemos começar a compreender o estudo dos números, que significa numerologia. Logia significa estudo e número, estudo dos números, numerologia. Então, com relação à numerologia mais especificamente, a gente pode compreender que é um estudo esotérico dos números e a importância deles no nosso cotidiano. E por que esotérico? Porque aquilo que é esotérico é uma compreensão dos aspectos místicos e espirituais que acontecem à nossa volta. Até porque nós temos o nosso mundo material e nós também temos o mundo espiritual. Nós também podemos compreender a numerologia com uma visão energética a respeito dos números. Até porque tudo que nós temos à nossa volta é energia. E assim também pode ser considerado os números. Então, mencionamos até agora um estudo pitagórico com relação aos números, que vem desde a época da Grécia Antiga. Mas nós podemos pensar a numerologia também com relação aos estudos da Kabbalah, mais especificamente da Gemátria. Numerologia cabalista pode ser a mesma coisa que numerologia judaica, até porque as suas origens se encontram nos estudos esotéricos da Kabbalah e da própria Gemátria. A Gemátria pode ser conhecida como uma espécie de código sagrado da criação. E antes de falarmos da Gemátria, acho muito importante a gente mencionar que as letras do alfabeto hebraico, elas são muito ricas e elas podem ser interpretadas de diversas formas. As letras hebraicas podem ser interpretadas através da própria linguagem, através da sua arte, através da sua música e também através da própria matemática, que no caso seria a numerologia e mais especificamente o estudo da Gemátria. Bom, vamos trazer isso por um exemplo prático. Se nós abrirmos um livro, nós vamos ver ali várias palavras. Cada palavra é composta por uma letra. Com relação às letras hebraicas, cada letra dessa pode ser estudada de uma forma exatamente dos modos que eu trouxe aqui. No caso, por exemplo, o nosso alfabeto, o alfabeto português, se nós pegamos a letra A, nós temos simplesmente o fonema da letra A e aquela letra A no modo mais básico e puro possível. Com relação ao alfabeto hebraico, nós percebemos que é diferente. A interpretação dessa letra, ela pode ser desse modo que eu trouxe, seja através da própria linguagem, como nós interpretamos a nossa língua, através da arte, através da forma que é elaborada essa letra, porque se nós pegamos uma letra hebraica, nós percebemos que ela tem uma forma diferente, ou seja, eles mencionam que é o shape da letra. Também a música, o som que ela emite e também a própria matemática. Então, eu tenho uma definição de Gemátria que foi trazido por um rabino que diz o seguinte: a Gemátria é um método hermenêutico de análise das palavras bíblicas, atribuindo um valor numérico a cada letra. Ou seja, começou-se um estudo da Gemátria através dos próprios versículos bíblicos, para a tradição judaica, obviamente, e através dessas letras atribuía-se um valor numérico para se interpretar de uma forma mais correta e o que estava querendo ser trazido através dos exemplos místicos e espirituais daquela palavra, daquele versículo, enfim, daquele estudo mais especificamente. Então vamos trazer isso para um exemplo prático para que fique mais fácil, para que você possa compreender como que se dá esse processo nos estudos, por exemplo, da palavra. Vamos em Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Nós temos a seguinte palavra: Ele perguntou-lhe, no caso Deus, qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó,
tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e vencestes. Então, neste capítulo específico, nós percebemos que Deus muda o nome de Jacó para Israel. E como que nós podemos compreender essa mudança a nível e a termos numerológicos, com base no significado dos números, o que isso pode representar a mudança de Jacó para Israel nos aspectos e na história bíblica? Bom, se nós pegarmos o nome Jacó, cada letra do nome Jacó, J, A, C, enfim, cada letra dessa significa e representa um número específico. Se nós pegarmos todo esse nome e basearmos ele com relação à tabela de numerologia cabalista, nós vamos chegar à vibração do número 5 para Jacó. Se nós fizermos a mesma coisa com o nome de Israel, nós chegamos no número 6. E o que isso significa? Significa que o número 5 nós temos uma vibração numérica que diz respeito a pessoas que se locomovem muito, a pessoas muito viajantes, a pessoas que trazem muita mudança para a sua vida. E não era exatamente isso que Deus queria para a vida de Israel, no caso, que foi Jacó. Ele queria que Israel se assentasse, ele queria que Israel criasse a sua comunidade, formulasse a sua família, tivesse uma participação ativa no seu meio. E é exatamente isso que nós temos com a vibração do número 6. O número 6 diz respeito a pessoas que trazem muito forte esse processo comunitário, esse processo familiar, esse processo integrado, enquanto o número 5 são de pessoas extremamente desprendidas para com a sua comunidade, que estão viajando constantemente. O 6 traz o enraizamento, traz o senso comunitário, que era o que Deus precisava para Israel neste momento. Então, nós temos um exemplo prático sobre a importância dos estudos da numerologia com relação aos estudos da Bíblia, que diz respeito à própria Gemátria, para o judaísmo. Através desse versículo, nós compreendemos os mistérios espirituais contidos através da palavra, que não foi à toa, não foi do nada e não foi simplesmente aleatoriamente que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Tinha um propósito maior por trás disso. E é exatamente isso que significa os estudos da numerologia. É podermos compreender com base no nosso nome de batismo completo e a nossa data de nascimento, quais são os mistérios espirituais, as nossas missões, os nossos propósitos por trás desses números. Então, resumindo, como que se dá um estudo de numerologia pessoal, né? No caso, um mapa numerológico. O mapa numerológico ele é feito através do estudo do seu nome completo de batismo, até porque quando as pessoas casam, geralmente elas trocam o nome, então isso tem uma grande alteração também. Mas nós pegamos sempre o número de batismo e a data de nascimento completa dessa pessoa. E fazendo, por exemplo, com relação ao nome de batismo, nós vamos destrinchar esse nome, né, sendo que a gente relaciona cada letra desse nome com um número específico e a gente vai somar todos esses números e a gente vai fazer uma redução teosófica. O que é a redução teosófica? É quando a gente reduz algarismos a um único número. Então, por exemplo, eu tenho o número 39, eu vou reduzir isso somando a um único número, que vai me dar o número 3. Então, exatamente esse que é o processo da numerologia. Assim a gente faz também com a data de nascimento, até porque a data de nascimento nos dá um número muito importante, que é um número de destino. Então, vamos trazer um exemplo prático. Vamos pensar no nome Ana. Se a gente destrinchar cada letra desse nome, a gente vai ter o A, o N e o A. O A equivale a um número, o N equivale a outro número. Então, somando esses números, nós vamos chegar a um único número. Aí a gente vai somar com, por exemplo, Ana Batista, que é o sobrenome. A gente vai ter um número também. Vamos supor que o número que equivale ao nome de Ana é o número 4. E o número que vale a Batista é o número 9. Então, vamos fazer essa soma. 9 mais 4, nós temos 13. Então, a gente ainda vai somar o 13, porque a gente precisa de um único algarismo. 3 mais 1, nós temos o número 4. Ou seja, esse é um número muito importante para o nome Ana Batista. Um exemplo prático para que você possa compreender um pouco mais sobre como que se dá os estudos da numerologia. Ele é sempre baseado em cálculos matemáticos. É puro cálculo e pura matemática para que a gente possa compreender, então, os mistérios místicos e espirituais por trás de cada número relacionado a um aspecto de vida dessa pessoa. Então, um mapa numerológico elaborado especificamente para uma pessoa, ele pode conter ali o seu número de destino, para compreender
qual número que está por trás do destino da pessoa e quais as características específicas desse número. O seu número de motivação, o que tende a motivar essa pessoa na vida. O seu número de impressão, qual a primeira impressão que ela deixa. O seu número de expressão, como que é a forma que ela se expressa. O seu número de missão na vida. A gente pode compreender também as dívidas e as lições kármicas, os seus talentos ocultos, os seus ciclos de vida. Enfim, são inúmeros processos que nós podemos compreender através do estudo da numerologia específica de cada pessoa. E é exatamente por isso que a gente compreende também que a numerologia é uma ferramenta muito potente de autoconhecimento, porque se nós compreendemos os mistérios místicos e espirituais, ou seja, os mistérios esotéricos, um estudo esotérico por trás da numerologia, nós compreendemos muitas vezes informações que nós não temos a nível da nossa consciência. Muitas vezes, muitas pessoas se encontram perdidas na sua própria vida, não sabem qual a sua missão, não sabem explicações muito básicas sobre os seus próprios ciclos de vida. Então é uma ferramenta para que ele possa se conhecer mais, para que ele possa ter mais consciência sobre os processos que acontecem na sua vida, sobre aquilo que já lhe aconteceu também. É uma ferramenta que vem a agregar, é um estudo que vem a agregar na vida do ser humano. Nós temos algumas ramificações da numerologia, né? Nós podemos pensar a numerologia enquanto a numerologia pessoal, para a gente compreender esses aspectos pessoais da vida do ser humano. Nós temos também a numerologia de harmonia conjugal, nós temos a numerologia empresarial, a numerologia com relação ao endereço que a pessoa mora, até porque se nós pensarmos que tudo é vibração numérica, tudo é energia, os números e o endereço residencial também diz respeito a uma vibração energética, a vibração daquele número. Então a numerologia ela é muito ampla e além disso tudo nós temos também as pessoas que fazem a troca do seu nome com base na numerologia cabalista. Por exemplo, nós temos alguns atores, algumas pessoas famosas, no caso a Anitta, no caso a Paola Oliveira, foram pessoas que fizeram a troca do seu nome para que elas pudessem trazer uma vibração diferente para a sua vida. Até porque, muitas vezes, se nós fazemos a sequência do nome completo das pessoas, muitas delas podem vivenciar muitos arcanos pessoais muito desafiadores na sua vida, podem vivenciar sequências negativas muito desafiadoras. E com relação à troca, nós fazemos uma troca energética desse nome, então nós emanamos para o universo uma nova vibração desse nome, uma nova vibração numérica para esse nome, para que então esse novo número e essa nova energia numérica possa agregar na vida dessa pessoa, seja a termos profissionais, a termos pessoais, enfim, da melhor forma que possa alterar a expressão dessa pessoa perante a sua vida. Obviamente, as expressões do seu nome de batismo não vão deixar de fazer sentido para a sua vida, mas é como se essas expressões negativas, essas sequências negativas e esses arcanos desafiadores ficassem menos potentes em sua vida e essa nova vibração trouxesse mais harmonia e mais facilidade para o seu processo e para a sua própria expressão. A numerologia pode ser também uma ferramenta potente de autoconhecimento para orientação profissional, até porque nós visualizamos também o número de motivação, o número de destino, o número de missão, e nós podemos compreender quais as profissões que mais se agregam na vida daquela pessoa e o que mais pode motivar ela para que ela possa cumprir a sua missão e o seu propósito. Bom, eu desejo que esse vídeo tenha te ajudado, a que você possa compreender um pouco mais sobre como que é o estudo da numerologia, como que ela pode beneficiar você na sua vida e que, além de tudo isso, ela é uma ferramenta muito potente de autoconhecimento para que você possa se inteirar um pouco mais sobre os processos da sua vida e até mesmo trazer uma compreensão diferenciada para aquilo que lhe acontece. Nós temos inúmeras metodologias, inúmeras teorias, inúmeras formas de explicar os acontecimentos da vida. E a numerologia é uma forma e um estudo esotérico para trazer uma compreensão espiritual por trás dos acontecimentos da sua vida. É um estudo diferenciado que tem como base a utilização dos números e do alfabeto para que a gente possa compreender melhor alguns aspectos muito importantes do seu processo. E com certeza cada número desses tem a sua vibração, tem as suas características, tem as suas potências, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. É exatamente a compreensão disso que faz com que a gente adquira um maior autoconhecimento do nosso próprio processo. Eu desejo do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado e que você possa se despertar para conhecer um pouco mais sobre a numerologia e até mesmo realizar o seu mapa numerológico, que será
um divisor de águas na sua vida com toda certeza. Nós nos vemos e até mais!